Bom, agora vamos criar a nossa primeira máquina virtual. Antes de criar a máquina virtual, você deve decidir primeiro qual será a mídia de instalação do sistema operacional. No nosso caso aqui, eu vou utilizar um arquivo ISO do Windows Server 2012. Eu já acessei o servidor Hyper-V, tá? Criei uma pasta ISO com o ISO do Windows lá dentro. Por quê? Porque a taxa de transferência dentro do servidor é mais rápida do que você fazer uma cópia pela rede ou até mesmo utilizar uma mídia de DVD. Feito isso, eu posso criar uma máquina virtual clicando em Novo, Máquina Virtual. Telas de boas-vindas do assistente, posso avançar. Definir um nome amigável para minha máquina virtual. Vamos criar aqui a VM1. Eu geralmente seleciono essa box, armazenar a máquina virtual em outro local. Vou explicar por quê mais para frente. Vamos avançar. Geração 1, máquinas virtuais com sistema operacional Linux 2008 R2 e anteriores, né? 2008 primeira geração, Windows 7, Windows 2003, são máquinas geração 1. Se você vai instalar o Windows Server 2012 ou um Windows 8 64 bits, você pode selecionar geração 2. Podemos avançar. Quantidade de memória vai depender aí da função que o seu servidor vai executar. Geralmente eu coloco 1024 para efetuar a instalação. Você pode aumentar isso depois. Vamos avançar. Definir o adaptador de rede que nós criamos anteriormente, né? LAN 1, nosso switch virtual, para ter acesso à rede física. Vamos avançar. E agora sim, quando eu selecionei aquela opção armazenar a máquina em um local diferente, o que ele vai criar? Ele cria esse diretório aqui, ó, Hyper-V, VM1 e o disco virtual vai ficar aqui dentro. Se eu não marcasse aquela opção, o disco virtual ficaria dentro de Hyper-V e Virtual Disks. Vamos ver como isso funciona na prática. Vou avançar, instalar o sistema operacional mais tarde e concluir aí a criação da nossa máquina. Prontinho, agora eu vou criar uma segunda máquina virtual sem selecionar aquela opção. Vamos avançar, VM2. Avançar, pode ser geração 1, não vamos instalar ela, 512. Não vou conectar a rede. Vejam aqui como foi criado. E Hyper-V Virtual Disks será o local do meu VHDX da máquina virtual. Vamos avançar, instalar o sistema operacional mais tarde e concluir. Duas máquinas criadas, agora vamos acessar o servidor Hyper-V e ver como que ficou a estrutura de diretório. Unidade E que a gente criou. Vejam só, eu tenho a VM1 com a pasta Virtual Machines, né? Esse é o XML, tá? Que faz referência à minha máquina virtual. Aqui dentro estão todas as configurações da máquina virtual. Você pode editar, vejam aí, ó. Tudo relacionado às configurações da máquina virtual. Voltando no diretório da VM1, eu tenho meu disco virtual. Certinho, ficou a VM1 com a máquina virtual e o hard disk tudo embaixo do meu diretório VM1. Já o caso da VM2, que nós não marcamos aquela opção, veja que a máquina virtual ficou no diretório Virtual Machines e o disco virtual, o meu VHDX, dentro da pasta Virtual Disks. Eu prefiro muito mais selecionar a opção e deixar tudo junto no diretório correspondente à VM, fica muito mais organizado. Então, isso aí são as duas formas de você armazenar as suas máquinas virtuais.
Bom, e outro ponto, tá, que você deve ter consciência é que o Hyper-V ele nunca deleta um disco de máquina virtual. Vamos ver como isso funciona? Vou excluir a minha VM2, não vou utilizar ela. Excluir a VM2. Acessar o Hyper-V de novo. Virtual Machines, aquela pasta que correspondia, né, o arquivo XML, a pasta que correspondia à VM2, sumiu. No meu hard disk, a VM2 aqui, o VHDX da VM2. Então o Hyper-V ele nunca deleta um VHD. Se um VHD sumiu, alguém deletou, tá certo? Como eu vou fazer agora, deletando ele manualmente. Prontinho. Agora vamos instalar o sistema operacional na nossa VM1. Botão direito Configurações. Eu sempre aumento a quantidade de processador virtual, tá? Para a instalação do SO andar mais rápido. Mas eu não coloco muito, eu coloco 2 processadores virtuais para que o seu ambiente de produção não seja impactado. Controlador SCSI, eu vou adicionar uma unidade de DVD. Adicionar e selecionar o arquivo ISO do meu sistema operacional. Veja aqui que eu consigo explorar o Hyper-V Server remotamente. A pasta ISO está aqui. Vamos aplicar. Em firmware, você vai alterar a ordem de boot, tá? Movendo a unidade DVD para a primeira opção. E você tem também a opção de deixar o disco rígido, o VHDX, como segunda opção de boot. Vamos aplicar. E pronto, podemos clicar em OK. Novamente com o botão direito na VM, eu vou conectar a minha VM. Vejam que ela está desligada. Aqui eu tenho toda a console de gerência da minha máquina virtual. Vou iniciar. Foi efetuado o boot aí pelo arquivo ISO. Você pode prosseguir com a instalação do sistema operacional.